Olá, boa noite a todas e todos. Muito bem-vindas e muito bem-vindos aqui nesta noite de segunda-feira para tratarmos de a infância e adolescência nesse contexto de pandemia, e a ANSED e o Movimento Nacional de Direitos Humanos, parceiro nesse trabalho, nesta elaboração. Tenho uma alegria enorme de recebê-las e recebê-los aqui. Obviamente, essa é uma proposta de levantamento que não é acabada em si mesma, pelo contrário, é algo processual que a temática por si só, ela exige avaliações e reavaliações todo momento, todos os dias, e a cada conjuntura que nós vamos vivendo. O movimento da infância no Brasil se preocupou desde o início como que estava vivendo, ou como que passaria a viver a infância e a adolescência neste contexto de pandemia. E a preocupação do movimento de infância não é só em relação à patologia, em relação à crise sanitária que estava colocada, mas todas as consequências conjunturais que a crise sanitária, que a pandemia, por sua vez, ela veio jogar luz, ela veio escancarar e aprofundar bastante. Essa era a maior preocupação de todos nós no movimento de infância. E perceber um pouco qual foi o aprofundamento das questões voltadas nessa questão dos direitos humanos de criança e adolescente nesse período de pandemia, nesse contexto de pandemia. Haja vista que antes mesmo da pandemia, nós aqui no Brasil estávamos mergulhados em outras grandes crises e em várias crises que afetam historicamente, profundamente a infância e a adolescência no país. E o coronavírus, ele veio jogar luz a tudo isso e escancarar de uma vez por toda tudo isso. Obviamente, a gente escuta nas periferias, nos lugares do encontro, nos lugares do acompanhamento, nos lugares do debate, que a violência aumentou e as diversas facetas da violência, e a mais escancarada, seja a violência doméstica, a violência sexual, a violência policial. Nós passamos a acompanhar desta forma. Passamos também a escutar permanentemente que o sistema de saúde na periferia da cidade, que historicamente já não funcionava, estava explodido e explodiu de uma forma considerável, que a gente não havia mais médico, não havia mais medicamento, a farmácia popular não estava funcionando, os exames que estavam marcados não poderiam mais ser realizados, as cirurgias que estavam marcadas não poderiam mais ser realizadas, ou seja, e todo o investimento no âmbito da saúde pública passou a se investir, a se pensar na pandemia como um todo. Essas coisas se reverbera e ela tem um impacto profundo nas comunidades pobres, na infância pobre deste país. E pensando em tudo isso, que a ANSED e o Movimento Nacional de Direitos Humanos, com o apoio da Organização de Cooperação Alemã, Terre des Hommes, e a Bruna Leite está aqui representando, e que fomos pesquisar um pouco, fazer um pouco de levantamento, analisar algumas situações para a gente ver qual era de fato o cenário. Uma vez que o Brasil não existe um sistema de monitoramento permanente global no país, onde a sociedade civil e outros mecanismos possam extrair daí informações, inclusive para os seus planejamentos e para as suas ações, para elaborar suas estratégias para atuar desta forma. Então, a sociedade civil, ela tem, naturalmente, buscado elaborar esses mecanismos, essas estratégias, onde as respostas possam vir com mais facilidade. Nesse sentido, que, em nome da ANSED, da coordenação colegiada da ANSED, que nós recebemos todos vocês e todas vocês. A apresentação curricular, obviamente, vai ficar por cada um. E nós temos, nesta noite, além da ANSED, que, na minha presença, e a Maria das Graças Bezerra e Maria Ribeiro, da Conceição Ribeiro, está aqui na sala também, que representa a coordenação colegiada da ANSED. Bruna Leite, que é a responsável por Terre des Hommes latino-americana e pelo Programa Brasil, e depois ela contextualiza isso para nós. O Paulo Carbonari, que representa aqui o Movimento Nacional de Direitos Humanos, nosso parceiro nesta elaboração. O Carlos Eduardo, que é um dos pesquisadores que trabalhou nesse levantamento. E a Laila, que é uma outra pesquisadora que também trabalhou nesse levantamento, que vai fazer
a apresentação dos conteúdos desse trabalho para todos nós. Quero dizer também que isso está sendo transmitido pelo Facebook da ANSED, e aí, com certeza, a rede ANSED, ela está replicando também nos seus outros Facebook, dos centros de defesa, etc., mas aí no Facebook tem um chat, e vocês podem estar nos vendo, nos ouvindo, pode colocar as suas questões, e depois do debate nós vamos entrar, né, no diálogo e vamos repercutir um pouco entre nós. Eu queria, para poder transferir a palavra para o começo do debate, socializar a nossa solidariedade ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que este final de semana, de sexta-feira para cá, foi duramente atacado pelo bloco bolsonarista que ocupa o governo, entendeu? Pela resolução que o Conselho Nacional, com uma coragem extraordinária neste governo, Jair Bolsonaro teve a coragem de discutir, colocar em pauta, discutir e aprovar, entendeu? Passando, inclusive, pelo governo, a resolução de acompanhamento que trata da situação dos adolescentes dentro do sistema socioeducativo, em meio fechado, o direito à sexualidade, o direito à reprodutividade, o direito à visita íntima, como qualquer cidadão deste país, como a legislação estabelece, e por conta disso o Conselho foi duramente criticado, tem vídeos e falas e tudo mais, no país inteiro rodando contra o Conselho, e nós queremos nos solidarizar. A ANSED publicou hoje uma nota em solidariedade à sociedade civil no Conselho, e vamos repercutir isso ao máximo que nós possamos. Bem, companheiros e companheiras, dito isso, a palavra neste momento seria da Mônica Alckmin, e que agora eu transfiro para o Paulo, que eu não me ouso agora apresentar o seu currículo, porque eu conheço o seu currículo, mas seria, como somos companheiros do mesmo caminho e da mesma caminhada, seria interessante que você mais mesmo se colocasse, né, aí dentro do Movimento Nacional de Direitos Humanos. A palavra é sua para a sua apresentação, Paulo. Então, boa tarde, boa noite, Djalma, Bruna, Maria, enfim, todas e todos que estamos aqui nesse momento, muito importante. A palavra hoje seria de Mônica Alckmin, que é coordenadora nacional do Movimento Nacional de Direitos Humanos e é ativista da área de direitos da criança e adolescente, mas ela teve um contratempo familiar e pediu para a gente estar aqui, então, em nome dela, em nome da Elisete Veiga, que somos os 3 coordenadores e coordenadoras nacionais do Movimento Nacional de Direitos Humanos, quero saudar a todas e todos, e de modo muito especial, agradecer a ANSED pela confiança, pela parceria na construção dessa pesquisa, desse estudo que hoje vem a público. Para nós, do Movimento Nacional de Direitos Humanos, a ação de monitoramento dos compromissos e responsabilidades que o Estado brasileiro assume com a realização dos direitos humanos constitui uma estratégia central de ação da sociedade civil. É fundamental que nós, como organizações da sociedade, que nós, como movimentos sociais, estejamos o tempo inteiro atentos e, sobretudo, denunciando aquelas situações nas quais a vigência e a garantia, acima de tudo, a realização dos direitos humanos não acontece. E nesse contexto da pandemia, é preciso mais ainda ficar vigilante, ficar atento, porque esse governo definitivamente se constitui num atentado aos seres humanos, um atentado à vida, um atentado aos direitos humanos. E efetivamente se constitui numa ameaça concreta para as condições de seguimento da vida humana e dos direitos humanos em nosso país. Então, isso não somos nós só que estamos dizendo. O relatório que o Tribunal de Contas da União publicou essa semana dá conta desse desgoverno, dessa atitude completamente de ataque completo à vida e aos direitos humanos. Então, dizer nesse relatório qual é a situação de crianças e adolescentes no Brasil é efetivamente chamar atenção para a sociedade brasileira, chamar atenção para os órgãos internacionais responsáveis também pelo acompanhamento das situações de direitos humanos no Brasil e em outros lugares do mundo, que
estamos atentos, estamos vigilantes. 2, estamos denunciando situações de violação. 3, exigimos que a responsabilização aconteça, porque efetivamente dessa maneira é que podemos avançar. E considerar que, de fato, dizer isso no contexto em que estamos é reafirmar o nosso compromisso, primeiro, com os direitos humanos como um conteúdo, como bens, como realização para todas e todos os seres humanos. Portanto, reafirmar um dos princípios que está hoje sob ataque total no campo dos direitos humanos, que é o princípio da não discriminação. Nós não aceitamos que esse ataque prossiga, nós exigimos que todos os direitos humanos de todos os seres humanos sejam efetivamente respeitados e também realizados. E segundo, também queremos afirmar que nós denunciamos e somos contra o ataque ao princípio da proibição do retrocesso. É inaceitável que se justifiquem retrocessos tão graves que ações e políticas protetivas estabelecidas sejam destruídas, sejam desmontadas, sejam atacadas, que a nossa Constituição, ao mesmo tempo que afirma direitos humanos, abrigue uma emenda constitucional como a emenda 95, que desmonta as condições para que o Estado realize políticas públicas, realize os direitos humanos. Então, desse ponto de vista, também é preciso dizer que, nesse momento, ao afirmar direitos humanos, ao afirmar a defesa dos direitos humanos, queremos rejeitar essas teses que vão admitindo, aceitando retrocessos em termos de realização dos direitos humanos. E, finalmente, dizer que esses ataques às instâncias de participação e controle social não é de hoje. Esse governo se elegeu dizendo que faria isso, avisou que faria isso em campanha, fez isso com um decreto que desmontou os conselhos, inclusive o próprio CONANDA, que praticamente agora vive uma situação também desse ponto de vista institucional complicada, em função da institucionalidade. De qualquer maneira, inaceitável que espaços de participação e controle social, inclusive como o CONANDA, sejam atacados, sejam desqualificados num momento tão importante como esse, e sobretudo porque fazem aquilo que é a sua responsabilidade, que é afirmar e defender os direitos humanos. Não podemos aceitar que lutadores do povo, que defensores de direitos humanos, que organizações sigam sendo atacadas, desqualificadas, desmoralizadas, pelo simples fato de alertar a sociedade de que é preciso seguir defendendo os direitos humanos. Então, com isso, quero agradecer muito mais uma vez essa parceria, Djalma, Bruna, o apoio de vocês, acho fundamental. Nós nos somamos nas várias causas, como MNDH, assumimos e abraçamos os vários sujeitos, vários temas, não somos uma organização que lida com uma questão específica, mas acolhemos aquelas que se colocam como questões fundamentais, entre elas a dos direitos da criança e do adolescente. Por isso que nos somamos aqui, e quero deixar aqui meu abraço carinhoso da Mônica, e aproveitar para dizer para ela aqui que vai dar tudo certo, que vai se resolver o problema que está tendo lá, né? E que certamente um dia desse ela vai falar nesse espaço como MNDH. Um abração. Obrigado, Paulo. Muito bom ter você aqui com a gente. E fica aí, porque nós vamos voltar no debate depois da apresentação do conteúdo do relatório, ok? Bruna, minha amiga e minha companheira, conheço Bruna já de algumas estradas juntos nessa luta, e hoje ela representa aqui TDH, que é a Organização da Cooperação Suíça, e ela mesma vai se apresentar, como eu estou deixando à vontade, né, para fazer isso, para a gente não incorrer o risco de omitir alguma informação importante. Bruna, a ANSED, o Movimento Nacional de Direitos Humanos, tem uma alegria muito grande de ter TDH como parceiro nesse trabalho, né? E claro, obviamente, é um primeiro trabalho, muita coisa pode ser que fuja o olhar do levantamento, né? E que a gente gostaria muito de incluir, mas nós vamos, é um primeiro momento de pesquisa, eu acho que nós vamos trabalhar muito no princípio da incompletude, e ao longo do processo nós vamos colocando no relatório e em outros materiais as informações que nós queremos, porque, como Paulo disse, nós temos que qualificar nossas ferramentas de incidência e ir para cima, entendeu, da violência ou da violação dos direitos humanos de criança
e adolescente neste país. É com você, Bruna. Obrigada, Djalma. Boa noite, Paulo, todo mundo da ANSED, do Movimento Nacional, a dupla de pesquisadores e todo mundo que está em casa por aí vendo a gente. Com grande alegria que Terra de Exalma Alemanha está apoiando a ANSED e o Movimento Nacional dos Direitos Humanos na realização desse relatório. Para nós é muito importante ter essa certeza de que a voz e o conhecimento e tudo aquilo que vocês fazem, o trabalho que vocês já desenvolvem, ele seja ecoado e seja dado a visibilidade. Acho que, mesmo antes da pandemia, a gente já vinha num cenário de desidratação de políticas públicas e fazer o que tanto a ANSED quanto o Movimento Nacional de Direitos Humanos faz estava cada vez mais difícil. E, infelizmente, a pandemia veio só para colocar uma lente de aumento, né, a tantos problemas que nós temos há tanto tempo. Então, acho que esse relatório ele vem nesse momento com a máxima relevância, de olhar para a pandemia, mas trazer a criança e adolescente para esse olhar, né? Assim, retomando, muito embora várias propostas e políticas que estão sendo desmontadas afastem isso, trazer a importância da criança, adolescente e jovem nesse debate, né? Nesse olhar, que são sujeitos de direitos que precisam de um olhar diferenciado, um olhar específico, né, por conta de todas as violações de direitos a que estão sujeitos e que aí essas violações apenas aumentaram agora nesse momento da pandemia. Para nós é muito importante esse relatório, acho que é um marco muito estratégico mesmo da gente ter acesso àquilo que vocês estão fazendo. E aí, quando eu digo de termos acesso, é não só aqui no Brasil, mas também nos outros países em que o TDAH está presente. Então, a gente tem possibilidade de incidência e de ecoar esse relatório nos outros países da América Latina em que estamos presentes, mas também lá na nossa sede, que fica na Alemanha. Então, com grande expectativa, que acho que hoje estou muito curiosa para ouvir o Carlos e a Laila contarem um pouquinho desse relatório e também ter esse momento de reflexão e de debate com vocês, porque acho que é assim, máxima importância para esse relatório. E acho que, bom, faço coro ao que já foi dito anteriormente, né? E, enfim, é um momento muito difícil e acho que é muito importante a gente estar junto. Então, da gente se apoiar mesmo, porque acho que além da pandemia, a gente já vinha por um caminho muito difícil, né, assim, precisamente para o movimento da infância e da adolescência. Então, acho que só isso da minha parte, não quero tomar muito tempo, porque quero também ouvir a apresentação e também ter a possibilidade de perguntas e de debate com vocês. Obrigada. Obrigado, Bruna. Muito bom ouvir você, inclusive trazendo esse pensamento da cooperação internacional e que trabalha na América Latina toda nessa temática da infância e da adolescência. Muito legal. Eu queria que a minha companheira de coordenação da ANSED, Maria Ribeiro, assumisse agora e trouxesse, inclusive, o pensamento da ANSED, né? Que essa seria uma fala minha. Maria, você pode trazer esse pensamento e tocar a agenda, que é a sua, daqui para frente, tranquilamente, companheira. É com você. Também faço parte da coordenação da ANSED, e dizer, reforçando um pouco o que vocês já colocaram, nós estamos vivendo um momento muito difícil para as crianças e adolescentes do nosso país, né? Como o Paulo colocou, a questão do retrocesso, ele é muito grande em todos os níveis, não só para criança e adolescente, acho que para todo mundo que vive neste país, a gente tem vivido esse momento, esse período de retrocesso, porque eu acredito que isso vai passar, né? E aí a gente entende que esse relatório, como já colocado, ele é um início desse trabalho, um trabalho que vai proliferar ainda por um tempo, que a gente precisa consolidar de fato esse relatório, trazendo outras visões também, mas que a gente está muito feliz com essa parceria, tanto com o Movimento Nacional de Direitos Humanos, quanto com o financiador, né? Bruna, é um prazer, viu, conhecê-la, né? Estarmos juntos nessa parceria aí com a TDAH e a ANSED. Dizer também que a ANSED, todos nós estamos acompanhando esse retrocesso aí no CONANDA, né, que aconteceu na reunião do dia 17,
onde foi aprovada uma resolução com relação ao atendimento às meninas, né, o atendimento socioeducativo. E aí a gente tem os conselheiros da sociedade civil, têm sofrido ataque de todas as formas, e a ANSED também está se posicionando, né? Inclusive, lançamos uma nota hoje, né, dizendo que nós somos contra todo e qualquer retrocesso que a gente tem vivenciado nesse país, em especial na área da criança e do adolescente, né? Como é que a gente pode viver num país onde esse atendimento socioeducativo, que é dedicado às crianças e adolescentes, na verdade, ele não é socioeducativo, né? É um atendimento que viola o direito de crianças e adolescentes em todos os níveis. A gente tem acompanhado enquanto ANSED, e a ANSED não vai se calar diante dessas violações, e conta com os parceiros que estão, né, neste relatório com a gente. Então, assim, dando continuidade à nossa apresentação do relatório, a gente vai agora convidar o Cadu, né, e a Laila, que são as pessoas que fizeram a pesquisa, né, para falar um pouco para a gente desse relatório, né? A gente, de início, né, quando a gente pensou nesse relatório, a gente pensou que não teria como a ANSED fazer sozinha, teríamos que buscar parceria, e aí buscamos a parceria com o Movimento Nacional de Direitos Humanos, que foi bem frutífera, né, onde nós convidamos esses dois técnicos que estiveram com a gente fazendo essa pesquisa. Eu queria passar no primeiro momento para a Laila, né, e depois para Cadu. Boa noite, Laila. Boa noite, Maria. Prazer conhecer vocês todos nesse momento. Tá dando agora? Opa, agora deu? Sim, deu. Eu estou familiarizando aqui, porque eu estou usando o notebook. Então, eu sou Laila, eu sou graduada em Letras, sou mestre em Educação, e eu trabalho com criança e adolescente por volta de 16, 17 anos. Nos últimos anos, né, trabalhei com adolescentes em privação de liberdade, né, nos últimos 7, 8 anos, mas nos últimos 10 anos, aí esses 2 últimos anos, na saúde mental em Belo Horizonte, com crianças e adolescentes também. E eu vou direto à apresentação para a gente não se perder muito, e a gente tentou fazer algo que fosse o mais claro possível, mas também sem muito material para apresentar ou para colocar, porque a gente poderia perder tempo nisso. A gente decidiu isso hoje à tarde, assim. A gente vai só se orientar aqui por nós mesmos, no material que a gente produziu, mas porque também a gente tem que ter um cuidado com identidade das crianças e adolescentes, ou imagens, né? A gente precisava de um movimento para fazer esse processo de colocar imagens que fossem deles, então a gente preferiu apresentar pela fala mesmo, nos direcionando aqui. Então, a nossa pesquisa se chama Projeto Pandemia de Direitos Humanos, a situação atual da criança e adolescente brasileiro, Infância e Adolescência, Direitos Humanos e Pandemia. A pesquisa foi feita com 2 representantes de cada região dos movimentos, né, da Associação Nacional de Centros de Defesa da Criança e Adolescente e do Movimento Nacional de Direitos Humanos. E ela é financiada pela organização do programa Cone Sul de Terre des Hommes, se eu estiver falando errado, vocês me corrigem depois, a Agência de Cooperação Internacional, que apoia projetos voltados aos direitos humanos das crianças e adolescentes. Quando essa pesquisa foi pensada, né, pela coordenação, né, pelo financiador, né, a ideia era que fosse elaborado um documento oficial sobre as condições atuais da criança e adolescente no território brasileiro, mas sob esse recorte dessas 2 organizações, desses 2 movimentos de pessoas que representassem regionalmente essas regiões. E também que ela fosse funcionasse como um eixo de transparência dessas redes e organizações que atuam com criança e adolescente, para compor uma central única de disseminação dessas informações. Mas também, e a gente já de antemão, né, o Carlos e eu, pedimos, né, desculpa pelas nossas falhas, talvez, pelas dificuldades que talvez a gente possa apresentar aqui, em relação a busca dessas informações. E que também, enquanto a gente estava construindo, a gente pensou que é uma possibilidade disso se disseminar,
daqui por diante. A gente vai apresentar um pouquinho do que a gente fez, mas também dizendo que, por exemplo, uma questão que foi falha, mas que a gente apresenta dentro do texto é essa fala direta com as crianças e adolescentes, mas que a gente precisava de termo de compromisso, a gente precisava de uma conversa direcionada e de toda uma dinâmica para conversar com a criança e adolescente que não fosse tão virtual, tão afastada. Então, para a gente começar, dizendo da pesquisa, a gente parte de um pressuposto que a gente defende a criança e adolescente e que a gente acredita que elas são sujeitos, né? São sujeitos de direitos. Embora a gente viva num governo, né, nesse momento, mas que não aconteceu, né, agora, como foi dito pelo Paulo, também foi dito pelo Djalma, isso não aconteceu, a Bruna também disse, isso não vem, né, não foi uma coisa que despontou do nada, né, isso já vem acontecendo há algum tempo, por questões políticas, por, né, talvez uma não leitura nossa, né, enquanto militante, tanto que o retrocesso, o fascismo, né, o inimigo desse sujeito atuaria. Mas nós acreditamos que criança e adolescente têm direitos, né, que elas são sujeitos da sua história, mas o que a gente tem de história no Brasil é que as crianças eram colocadas nas rodas dos expostos, que as crianças eram colocadas em instituições, crianças vulneráveis, sem família, e adolescentes em situação de ato infracional ou alguma situação de violação de direito, mas misturada ao ato infracional, eram colocadas em conjunto. E, para nossa tristeza, a gente vai dizer de um local no Brasil que isso volta a acontecer. Isso é grave, né? Então, a gente retoma uma coisa, talvez, FUNABEM, né? A gente tem isso acontecendo no Brasil, só que nós temos uma postura, né, de enfrentamento a isso. A metodologia da nossa pesquisa foi a busca de informações com as instituições, né, com as duas organizações, ANSED e Movimento Nacional de Direitos Humanos, a partir de um questionário e também de conversas direcionadas, conversas pelo Zoom, pelo Meet, chamadas de vídeo, que a gente foi organizando. E aí, nós, enquanto pesquisadores, fomos fazendo essas conversas e produzindo um relatório. Esse relatório tem focos, né? Tem 4 focos específicos. Se eu esquecer, a gente completa depois. Mas violência e letalidade, sistema socioeducativo, saúde e educação. Obviamente, quando a pesquisa foi acontecendo, a gente via que, por exemplo, quando a gente estava no norte... Eu não sei se a Laila caiu ou se foi para mim que ficou ruim. Só... Ela caiu? Ela caiu, só... Bom, eu acho vou dar que tava... Tu queres continuar? Continua, por favor. uma seguidinha aqui. O problema é que é a parte dela, né? Aí a gente dividiu tudo aí na hora, mas é isso, né? Nova realidade, né? Mas, inclusive, acho que a pesquisa trabalha muito com isso, né? Com esse novo contexto, tudo muito novo. O trabalho, acho que trata muito com essa questão da inovação, né? Porque a gente parte de perceber que não há um documento sobre a situação da criança e do adolescente no Brasil, não há esse retrato, esse recorte. Inclusive, a MNDH e a ANSED partem disso, né? Porque alguns países da América Latina possuem esses relatórios, esses dados, e a gente, para fazer um enfrentamento, não digo correto, mas da melhor forma possível, a situação, como foi dito já, de grave violência que nossas crianças já enfrentavam, mas principalmente uma pandemia, para a gente ter esse melhor enfrentamento, a gente precisa ter esses dados aí, né, disponíveis, ou pelo menos de possível acesso, né, para todo mundo. Voltou, querida? Caiu só para mim que caiu? É só tu que caiu. Eu sou paranoica, hein? Bom, vamos... Ah, tá. Tá, então, falando dos eixos. Nós eu ia fizemos puxar já, mas tu chegou a tempo. Nós fizemos as pesquisas. Eu coloquei aqui na internet, na tomada de novo, não sei se foi a bateria, só sei que caiu tudo. E a gente conversou com essas pessoas e a gente fez uma leitura de uma diversidade brasileira muito grande. Então, por exemplo, eu estava dizendo um pouco disso antes, né? Quando a gente está... Ixi, acho que deu ruim para ela. Bom, enquanto ela está aí, vou seguindo.
Então, a gente parte um pouco disso. Eu não sei se ela fechou os 4 eixos, vou repetir aqui. Violência e letalidade, socioeducação, saúde e educação, propriamente dito. E como eu estava dizendo, essa questão da inovação, a gente não tinha uma sequência a seguir, né, ou métodos muito claros a serem seguidos, porque não há um trabalho como esse para servir de molde, né? E por mais que haja em outros países, a gente não tinha uma estrutura a nível Brasil, né, para se seguir, até pela nossa grande diversidade, grande disparidade de situações vivenciadas, né? Então, uma primeira questão que a gente encara é que a gente cria um questionário, inclusive, que a nossa ideia era partir da pesquisa, partir desse questionário, né? A gente criou mais ou menos 10 perguntas de cada um desses campos para enviar para os militantes para responder e devolver para a gente, né, para compor a pesquisa. Mas a gente começa a perceber que o trabalho de cada instituição tem um foco muito específico, porque ele parte das questões enfrentadas por aquela localidade, por aquele território. Então, e até por essa questão de inovação, a gente começa a ter muitas questões em relação a como desenvolver esse trabalho, né? Porque a gente tem um questionário e muitos grupos se assustam até com o nosso questionário. Falam, olha, não consigo participar, não tenho essas informações para dar. E aí isso afasta um pouco algumas pessoas. Então, foi, como é dito aí, esse trabalho é muito inicial, é muito primordial, né? A gente tem muito ainda a ser feito. Esse trabalho, na verdade, nem tem a pretensão de ser uma pesquisa propriamente dita em relação a rigor acadêmico, mas a gente pensa em trazer o trabalho enquanto levantamento amostral, né? Então, a gente observa essas falhas, esses problemas que a gente tem e traz para a pesquisa. Tudo isso é dado para a gente, né? Então, tudo isso está constando na pesquisa e está contando para a gente enquanto informação. A Laila está aí já para continuar? Senão, estou seguindo aqui, eu falo a beça, gente. Bom, e aí, por conta disso tudo, a gente acaba tendo esse trabalho, né, de fortalecimento da rede de articulação e de possibilidades, né, de alcançar essas informações e como articular, onde que a gente pode trabalhar melhor, onde que a gente pode de que forma a gente pode se articular melhor, de que forma a gente pode conquistar esses dados também, porque aí entram as questões específicas, né, sobre esse trabalho e esse momento que a gente está vivendo, né? A gente teve, entre nós pesquisadores, problemas de saúde, né, com Covid, familiares com Covid, isso tudo enquanto a pesquisa está acontecendo. Ao mesmo tempo, os militantes, não só nós, né, que também somos militantes para além desse trabalho, mas também as organizações que estão atendendo a gente, estão num trabalho muito intenso também de atendimento às situações ocorridas. Então, parar e conversar com a gente é uma pausa, né, no trabalho deles. A gente teve um caso que a gente vai narrar um pouquinho mais a fundo aqui, de uma reunião que a gente tinha marcada e, infelizmente, não pôde ocorrer, porque teve um adolescente morto. E aí a pessoa teve que atender, a militante teve que ir lá lidar com a situação. Então, a comunicação foi, eu não sei se foi falado aqui, mas as entrevistas foram todas feitas por meio virtual, né? Aqui como nós estamos fazendo agora. Então, isso parece que facilita, né? Beleza, a gente consegue agora conversar com as 5 regiões do Brasil, porque está todo mundo o tempo todo ligado. Mas, na verdade, isso é quase um problema, porque não tem um momento determinado para acabar o expediente, né? Está todo mundo 24 horas ligado, tendo que fazer um monte de coisa. Então, parar e conversar com a gente da pesquisa é uma dificuldade até, né? De você parar com tanta demanda, né? Uma demanda tão alta já era alta normalmente, né? E agora com a pandemia a gente tem essa explosão, né, de necessidade. E aí o que acontece, que a gente experiencia, foi muita dificuldade de comunicação, muita dificuldade de conseguir dados, né? Acho que isso é uma informação muito importante para os próximos trabalhos a serem desenvolvidos, né? A gente tem que pensar essa questão da abordagem, como chegar, porque há muitas necessidades aí rolando, há muito trabalho sendo feito, né? Uma informação que a gente pegou de muitos lugares do Brasil é de que os movimentos sociais, no mínimo, fazem tanto quanto os entes estatais, mas, no geral, está sendo feito mais,
do que mais pelos movimentos sociais do que pelo Estado em muitas regiões, muita gente relatando isso. Em muitos lugares o Estado foi inócuo, né? Então, como é que a gente pega essas pessoas que estão resolvendo, né, ajudando a resolver a situação de crianças e adolescentes atravessados por uma pandemia, pegar e falar, não, vem cá, me dá uma entrevista aqui agora, porque a gente está... Lógico, é um trabalho importante, todo mundo tem a consciência, né? Não faltou esforço de todas as partes, né? Tanto de movimentos sociais, quanto nossa, né? Lógico, mas encontramos muita dificuldade, né? E outra dificuldade grande que a gente identificou nesse trabalho foi a dificuldade com dados, em geral, assim, porque isso se soma à questão da comunicação. Porque, primeiro, era difícil encontrar e conseguir essa conversa, né? Era difícil que os movimentos tivessem dados. Isso é uma questão também bem interessante a gente pensar aqui para frente, né? Também com tanta demanda, com pouco orçamento, como é que a gente vai querer, tipo, não, você vai trabalhar juntando dados, né? Tipo, tem muita coisa prática a ser feita, né? Lógico que o teórico é importante, mas há muito a ser desenvolvido para agora, né? Então, e aí quando a gente conseguia era, tem essa pessoa aqui que vai ter dado, aí passava o nosso contato. E aí essa pessoa também está trabalhada, também está com diversas necessidades, né? Então, como é que a gente, né? Aí vamos entrar em contato com essa outra pessoa. Essa outra pessoa também tem dificuldade de falar com a gente. Fora a questão da confiança, né? Porque, uma pessoa vai vir te perguntar, vai pedir os dados e tal, é parceiro nosso, beleza. Mas, né, quem tem WhatsApp sabe, né? Quanta gente não está te mandando mensagem, né? Então, a gente encontrou muita dificuldade nesse sentido, mas a Lara depois vai dar uma completada nessa questão. Eu acho que eu vou entrando nas partes que eu ia falar. Eu vou falar um pouquinho de algumas entrevistas e a Lara ia falar de outras, mas até ela voltar, eu vou adiantando, depois ela fecha essa notinha. Então, uma entrevista muito interessante que a gente teve foi com o SEDECA de Tocantins, Glória Divone, e lá eles surgem da militância do socioeducativo, pelo direito dos meninos no socioeducativo, e porque não havia ninguém trabalhando nessa área. Então, por estarem sozinhos, até hoje estão sozinhos nessa área, né, eles são muito criminalizados. E a atuação dele, que é uma coisa que foi muito importante para a nossa pesquisa, um dado muito interessante, é que eles têm forte atuação junto ao Conselho Estadual, o SEDCA, né, Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente. E por estarem sozinhos nessa situação, há um diálogo muito tenso, né, o tempo todo. O executivo se vê perseguido por eles, né? Há uma fala muito interessante que é da militante que nos concedeu a entrevista, que é: eles não entendem a democracia participativa, eles não entendem o controle social, né? Então parece que é o tempo todo contrário, né? Contrário a gestão, né? Estamos buscando direitos, estamos investigando, estamos contrários a eles, né? Então, isso é muito interessante. E uma questão apesar de estarem sozinhos, esse SEDECA tem muitas conquistas dentro do Conselho. Então, pelo que é dito, pelo uso estratégico do Conselho, pelo seu empoderamento de leitura política e de conjuntura estruturante, e pelo maior conhecimento, né, da área de políticas públicas, enquanto que o executivo parece que, pelo que eu percebi, né, parece que dá não dá tanta importância quanto deveria, né, a esse conselho, né. Então há uma questão estratégica muito interessante, né, como é que um trabalho isolado ganha tanto poder, né, nesse sentido. E uma das conquistas, veja só, para a socioeducação, foi de colocar a educação dentro da socioeducação. E nesse momento, então, a gente já vê um afastamento do que é normativo, né, que a socioeducação deveria ter educação, né, o nome já diz, né, não deveria nem ser uma pauta essa, e o que acontece na prática, né. Então, isso já foi uma questão muito, muito interessante. Lá no Tocantins, há 3 unidades de internação provisória, as 3 possuem internação definitiva, infelizmente, e uma unidade, teoricamente, seria de internação definitiva, e numa dessas unidades, todos os adolescentes pegaram Covid, né? Você vê como que está acontecendo. A socioeducação foi realmente muito, muito complicado, né? Isso todos já sabíamos, né?
E, e a situação da pandemia só piorou isso, né? Ainda mais por ser uma questão completamente escondida, né? Uma disparidade uma questão que a gente enxergou aí foi como lá no Tocantins, infelizmente, a relação com as instituições é diferente do Brasil, né? A questão da disparidade, porque o Ministério Público recebeu diversos relatórios de denúncia, até de comida crua, de condições terríveis dos jovens. Eles tinham a comida lá muito ruim, por exemplo, e quem levava comida para eles eram os familiares, mas os familiares, infelizmente, agora não estão podendo levar mais. E o Ministério Público nunca tomou nenhuma providência. Quando foi investigar, pediu provas aos gestores, né? Os gestores deram as provas, então que fiscalização é essa, né? Que pede provas ao próprio gestor. E essa relação com o Ministério Público nos trouxe acendeu uma luzinha, né? Porque aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, de onde eu falo, desculpa, nem me apresentei, né? Entrei nessa correria, peço perdão, eu sou do Rio de Janeiro, sou advogado social, correria, né? Mas é isso, né? Novas condições aí que a gente tá colocado. Aqui a gente tem um diálogo bom com uma área do Ministério Público, né? E lá no Tocantins, a briga até mesmo com a Defensoria Pública. Isso se descola muito da relação até que uma outra entrevista do Espírito Santo, por exemplo, foi criado um habeas corpus coletivo, juntamente com a Defensoria Pública, para limitar a socioeducação, a internação, a ocupação nas unidades de internação em 100% da ocupação. Mais uma vez, né? Como é que isso é uma pauta, né? Mas, enfim. E só para fechar, lá no Tocantins, há uma questão muito... O outro trabalho, né, do SEDECA é de formação, educação popular e direito à participação, em que há um trabalho forte com as populações indígenas, de valorização da própria cultura, né? Porque a relação lá é muito poluída, né, de venda de materiais naturais e orgânicos, enfim, muito pervertida, e as meninas sofrem muito com violência sexual quando vão à chamada cidade grande, né, ter aulas, enfim. E essa hierarquização chega até dentro da própria aldeia, né? Então o trabalho do SEDECA vem muito no sentido de importância de valorização da própria cultura. E isso é uma questão que a gente pensou para além do trabalho. Vindo para o Sudeste, a gente teve uma entrevista com Limeira, SEDECA Limeira e CDDH Serra, do Espírito Santo. Em Limeira, por exemplo, foi dito que não houve políticas públicas para crianças e adolescentes em relação à pandemia e que a educação, propriamente dita no município... Estou fazendo um pequeno recorte, tá, gente, das entrevistas, né, só para trazer uma ideia do que foi debatido, assim, algumas questões mais latentes. Que a educação no município passou as aulas para a internet e muitos pais não puderam ter acesso a isso. Oi, Laila, tá de volta? Tá sem microfone. Pode terminar e eu continuo. Beleza. Na educação, muita gente não tinha acesso à internet, então os pais iam até lá e buscavam exercícios, e uma grande reclamação foi que os exercícios passados pelo município eram de caráter religioso. Veja só, né? Isso é totalmente, né, inadmissível do meu ponto de vista. E quanto à organização da educação, foram criados, não houve nenhum direcionamento, cada escola resolveu-se do seu próprio jeito. E foram criados grupos de WhatsApp com as turmas. Então, as professoras ficaram absolutamente sobrecarregadas, e mais uma vez aí, como dito anteriormente, o individual tendo que resolver um problema que as questões surgidas com a pandemia, né? Porque o governo não tomou grandes medidas. Então, tanto militante, que infelizmente o professor no Brasil acaba sendo um militante também, né? E na socioeducação ocorreu parecido do que ocorreu no Tocantins. A visita é online aos jovens internados. Ou seja, um grande descaso com as condições desses jovens, né? Em Vitória, a gente teve a questão do HC coletivo, junto à Defensoria Pública, para limitar a ocupação em 100%. Gente.
Bom, voltei. Em Vitória, há uma situação muito interessante, né? Porque isso surge depois daquela greve de policiais, né? Que ocorreu em 2000, não vou lembrar agora o ano, mas numa unidade onde eram para ter 90 jovens, tinham 230, numa outra que era para ter 60, tinham 120. Então havia violência muito frequente e mortes frequentes também, né? Estou lembrando, pode falar? Por favor. Que esse habeas corpus coletivo do Sudeste, ele é nacional, do Espírito Santo, ele ganhou projeção nacional. Então, foi depois de um massacre muito grande, violências muito grandes dentro do sistema socioeducativo, logo depois da greve, né, dos policiais, que houve uma violência muito grande no Estado, e, sucessivamente, essas violações de direitos dentro do sistema socioeducativo. Esse habeas corpus é conseguido ali no Espírito Santo, mas ele ganhou projeção nacional também. Perfeito, perfeito. E em Vitória, também a questão da educação é muito complicada. Os professores também sobrecarregados, postando esse exercício de madrugada. Então é isso, né? Sempre os indivíduos, né? Foi uma tônica bem presente no trabalho, né? Os indivíduos resolvendo as questões presentes na nossa sociedade, né? Por conta do Covid, né? E não o Estado tomando grandes providências. Se quiser dar continuidade, Laila, por favor. Sim. Isso, estamos pegando um gancho nisso que o Eduardo acabou de falar. A maioria das nossas pesquisas, das nossas entrevistas, demonstra um pouco disso, assim. São as pessoas, a sociedade civil, os movimentos organizados que estão defendendo o direito da criança e adolescente hoje no Brasil, de uma maneira quase que totalizada, de todas as regiões que a gente pesquisou. Então, é um trabalhador de um serviço, sim, mas que talvez esteja engajado numa organização de defesa da criança e adolescente que vai juntar as duas coisas e vai fazer essas defesas. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, as entrevistas que a gente fez disseram muito disso. Do Rio Grande do Sul também a fala de que adolescentes do acolhimento institucional são colocados juntos com adolescentes semi-liberdade, liberdade assistida, não tem esse atendimento diferenciado, né? A semi-liberdade é uma medida de internação, então os meninos são colocados juntamente. A internação é uma medida privativa de liberdade. Então, retorna essa fala da FUNABEM, da doutrina de situação irregular, né? Quando a gente vai para o norte, onde o Eduardo falou de Tocantins, eu vou falar um pouquinho de Altamira, a gente pesquisou, né? A gente fez uma conversa com as mulheres do movimento de Altamira, e ali tem uma leitura que é muito interessante, que elas trazem uma fala, a gente colocou até como epígrafe no trabalho. A gente tem outra pandemia no norte do Brasil, é a pandemia da violência. A gente tem corpos seviciados, a gente tem pessoas esquartejadas, mortas, jogadas, né? E aí, assim, foi também uma entrevista muito dura, muito difícil. Eu vou fazendo essa fala com elas em relação a isso, porque é uma violência muito pesada, né, que elas estão o tempo todo vivenciando. Uma diversidade de trabalhos que elas têm que realizar, ao mesmo tempo que elas têm que defender o direito da criança e adolescente, são professoras, pegam 300 cadernos para corrigir e tem que andar com esses cadernos e visitar as casas. Então, elas podem pegar Covid, entendeu? Os EPIs não têm EPIs. Altamira, mesmo com a fragilidade que tem, ainda é uma cidade polo, mas quando olha para o estado todo do Pará, não tem atendimento de saúde, porque é por navegação, tem que ir de barco, então esse atendimento de saúde está precarizado. E é muito interessante que o Norte e o Sul dizem coisas muito interessantes. Beleza, vi que tem uns 5 minutos. O Sul diz assim, a gente não pode dizer nem que tem um desmantelamento de muitas coisas aqui, não, porque a gente não conseguiu nem colocar em evidência aquilo que outras regiões do Brasil conseguiram. Se a gente disser do Rio de Janeiro, do próprio Espírito Santo, onde foi pesquisado, se disser de Minas Gerais, a gente não fez essas pesquisas por estado específico, né? Mas por representante regional. Mas o Sul diz isso, e o Norte também. Quando a gente conseguiu chegar em políticas depois do governo Lula, governo Dilma, avançadas, a gente tem um retrocesso muito grande, mas coisas que a gente não conseguiu nem colocar. Por exemplo, elas diziam assim, a gente vinha de uma formação para as professoras do EJA, da educação básica, que depois foi tudo destruído no governo Bolsonaro, né? E aí, do Nordeste, que foi uma entrevista que a gente fez com a Jéssica, né, do SEDECA do Nordeste, que ficou muito claro, né? Ela fala da educação, da falta também dessa leitura,
dessa abertura de dizer como é que a gente vai criar uma forma de retornar às aulas, essa fragilidade, mas o que destaca na fala do SEDEC Rio Grande do Norte é a violação sexual, a violência sexual, a exploração sexual tida como naturalizada, né? Então, assim, para a gente fechar, de forma geral, nós temos um quadro diverso no Brasil, mas uma situação tão grave que em muitas situações a gente esbarra com a doutrina de situação irregular voltando, e em detrimento da doutrina de proteção integral, que foi o que a gente lutou, né? O movimento dos meninos de rua, o movimento de defesa da criança e adolescente, os trabalhadores, né? E os familiares das crianças e adolescentes. Desculpa, é isso, vamos para o debate. Obrigada, Laila. Obrigado, Cadu. Acho interessante a apresentação. A gente vai em seguida para o debate, mas antes, a gente, enquanto a sede, gostaríamos de deixar nosso contato na tela para vocês acompanharem como entrar em contato com a sede, né? Temos aí os nossos e-mails, nosso site, Facebook, todas as nossas redes sociais, tá certo? A gente passa em seguida para o momento de debate, e aí a gente chama novamente Paulo Carbonari, a Bruna, e convida também Djalma para esse momento. Seria um pouco a fala de vocês sobre esse relatório apresentado, sobre como é que a gente visualiza, né, essas questões. E antes de passar a palavra, eu gostaria de agradecer todos os SEDEC, todas as pessoas que estão acompanhando a nossa live, né, um momento importante, né, compreendendo que nós estamos às vésperas do Natal, mas mesmo assim nós estamos com um público bastante significativo acompanhando a nossa live. Isso é importante para as crianças e adolescentes deste país, né? E a gente passa em seguida a palavra para a Bruna, né, que tem um tempo de 10 minutos, uma fala sobre o relatório e também sobre as suas impressões. Bruna. Bom, obrigada, Maria, pela palavra, obrigada, Carlos e Laila, pela exposição. Acho que, de fato, assim, o trabalho de vocês ficou muito abrangente, assim, como já foi falado por algumas e alguns de nós, acho que é uma perspectiva única, assim, né, assim, que ainda não, que a gente viu em outros países, mas que aqui no Brasil a gente ainda não tinha esse olhar, assim, dedicado para criança e adolescente. Acho que também, como, enfim, infelizmente já era uma hipótese, justamente isso de que a pandemia ela veio apenas para escancarar desigualdades que já, infelizmente, também são conhecidas nossas. Então, me marcou muito isso que o Carlos disse, de uma das unidades de internação, todos os adolescentes, ou todas, eu não me lembro se era de meninas ou meninos, todas terem contraído Covid. E aí acho que fica muito claro aí o papel das organizações da sociedade civil, porque o governo, né, o Estado, que teria que ser justamente garantidor de direitos, ele não consegue, né, justamente garantir esses direitos. Então aí a sociedade civil ela acaba dando, né, tomando esse lugar, mas aí, claro, a gente sabe com todas as limitações que as organizações têm, justamente por conta dessa jornada, às vezes dupla, tripla, que militantes têm. Então, é muito difícil a sociedade civil dar conta de uma demanda que é do Estado, né? O Estado que é incapaz de fato, fazer isso, seja por desmonte de políticas públicas e por todos os outros, enfim, todas as outras questões que a gente já trouxe aqui. Me chamou também muito a atenção, também algo que nós já falamos, essa questão da pluralidade mesmo, né, de quão grande é o nosso território brasileiro. E, por vezes, né, eu também estou aqui em São Paulo, as nossas organizações parceiras, elas ficam aqui mais no Sudeste, então, às vezes, a gente perde de vista, né, assim, essa pluralidade de questões que estão acontecendo no nosso país ao mesmo tempo. E de como que essas questões, por mais diversas que elas sejam, elas acabam atingindo também, né, as crianças e adolescentes. Acho que seria interessante ouvir você, né, Laila e Carlos, um pouco mais sobre, de fato, assim, essas percepções, o que ficou mais evidente, assim, para vocês da urgência disso tudo que está acontecendo, pelo que vocês falaram com os militantes,
claro que muito foi falado dessas questões das violências que continuam acontecendo na pandemia, mas acho que também, qual foi a impressão de vocês, desse ponto de vista dos militantes que estão, de fato, fazendo esse acompanhamento, que estão olhando para essas crianças e adolescentes que que o Estado não está olhando? Acho que eu também gostaria de ser breve, porque acho que tem muito mais coisa para o Carlos e para a Laila contarem para a gente, mas, assim, reforço aquilo que eu já disse no começo, é um trabalho muito importante, muito estratégico, e acho que vocês fizeram um trabalho de, assim, apuração nessa escuta, nesse novo normal, que é um termo horrível, que eu quase não gosto de usar, mas que, enfim, apresenta muitos desafios. Então, acho que nesse contexto, ainda sabendo que a Covid também chegou perto de vocês dois, terem conseguido elaborar esse material com essa profundidade, com essa amplitude, eu acho que é algo que a gente, de fato, tem que fazer ecoar pelos 4 cantos, assim, do nosso país, enfim, na região e por todo mundo que precisa e que tem interesse de ouvir sobre o Brasil. Bom, a gente já fala? Então, eu não tenho questão com dizer, não. Eu tive Covid, né, durante o processo da pesquisa. Foi duro, foi difícil, porque eu já tinha problemas respiratórios na infância e isso deu uma despontada. E eu tenho algumas sequelas, né? Estou cuidando dessas sequelas. Uma asma, me parece, que deu uma surgida. Aí... o que mais me chamou a atenção, Bruna, na pesquisa, assim, enquanto militante também, e ouvindo militantes, foi a vontade. Embora o cenário seja trágico, seja duro, essas pessoas apresentam ainda, né, com bastante força, essa vontade, assim. Eu disse, assim, na pesquisa, eu fiz esse corte, porque tinha a ver muito com uma leitura que eu fiz no mestrado, da gente não puxar da violência sem saber de escutar sobre violência sem saber o que vai fazer com ela. Então, assim, por exemplo, na entrevista do Norte, né, de Altamira, eu disse assim, calma, né, é muita violência, vocês estão lidando com muita violência, então a gente não precisa ficar aqui horas falando sobre isso, porque nós vamos dar um lugar para isso, mas nós não estamos aí depois, né, o que isso vai causar em vocês. Então, era uma leitura muito nossa, a gente conversou depois sobre isso, assim. Me pareceu que é sempre a militância que movimenta, que faz com que a coisa vá acontecendo. No Sul, por exemplo, quando eles vão dizendo para nós de que existem, né, esses trabalhadores internamente, que eles vão descobrindo, né, que onde se consegue. A gente sempre faz isso, política pública a gente faz isso, a gente sabe que um acolhimento institucional vai ouvir de certa forma, a gente vai procurar, a gente pode conseguir uma informação ali que vai facilitar a vida do adolescente, obviamente, eu já fiz isso várias vezes, isso não tem a ver com falta de ética, né, tem a ver com cuidado, tem a ver com ver como que a coisa vai funcionar, porque a gente está vendo que tem uma barreira ali, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo da política de saúde mental. Existem lugares, né? Eu acredito que foi o Rio Grande do Sul, agora eu vou me perder um pouco, mas foi isso, que tem fechamento, né? Tem a dificuldade dos CAPSIs funcionarem. Aqui em Belo Horizonte chama Sersami, mas no Brasil chama CAPSI. E aí, o que acontece? No Sul, ela diz isso, né? Uma das militantes responde que uma menina fica num CAPS de adulto esperando um atendimento que deveria ter sido feito no CAPSI, e ela fica numa situação muito constrangedora com um adulto com transtorno mental. E a gente tem que pensar nessas especificidades. E a gente está lidando com um momento em que não é permitida a especificidade, né? Que coloca tudo num lugar só. Então, a minha leitura foi que há uma vontade muito grande, mas que não é só a vontade que faz política pública, né? Não é só a vontade que defende direito, a gente tem retirada maciça de orçamento, retirada maciça de recursos humanos e a não possibilidade de construir. E a mim, o que mais toca, porque eu acho que eu trabalhei muito tempo no sistema socioeducativo, é ver que a pessoa em privação de liberdade ainda está em situação mais complicada ainda, porque quando a gente pensa que alguém está livre, mas pode acessar saúde, pode buscar de uma forma ou de outra, é muito mais possível, com todas as dificuldades que é dada, mas quando a gente pensa em privação de liberdade, ela está sujeita ainda à doença num ambiente de privação de liberdade, né? Em Minas Gerais, no nível adulto, tem 54 mil pessoas em privação de liberdade com Covid-19. Eu vi isso hoje, assim, hoje à tarde. Pensando no socioeducativo, deu uma diminuída muito boa em Belo Horizonte, assim, essa coisa da política desencarceradora mesmo, assim, de conseguir
fazer cumprimento em medida aberta, mas, assim, no nível nacional, pensar que os meninos e as meninas presos estão com Covid-19 é muito perverso, né? Porque ele já está preso. E aí é mais complicado ainda o acesso à saúde, né? Ok, a gente passa em seguida a palavra para Paulo Carbonari. Então, Laila e Carlos, parabéns a vocês pelo trabalho e que bom que você se recuperou, Laila. Infelizmente, essa pandemia nos apavora, não é? E atinge quando a gente menos espera. Gostei do guarda-chuvinha ali no seu fundo, Laila. Momento. Então, eu queria comentar algumas coisas. A primeira, acho que ficou, de fato, essa ênfase que vocês dão em relação ao que eu chamaria de uma desassistência estrutural, né? Que, na verdade, tudo isso que vocês observaram no contexto da pandemia, essa desassistência, essa falta de ação do Estado, ela se complexifica, ela se amplia nesse contexto, porque, por várias razões, mas ela não é nova. A desassistência é um programa de políticas públicas, ou seria o contrário, é um programa de irrealização de políticas públicas, ou seja, a desassistência é um programa para não garantir direitos. Isso, portanto, ou seja, isso não é uma coisa do momento da pandemia, mas o importante é mostrar que vocês trazem como isso se agrava nesse momento. Então, e particularmente acho que aqui isso aparece muito no tema da saúde, né? Ou seja, essa justificativa completamente infundada, e que nós precisamos conversar bastante sobre ela, no caso das crianças e adolescentes, mas da população em geral, de suspensão praticamente de serviços, vamos chamar assim, comuns, né, ordinários de assistência, em razão da pandemia, como se a pandemia fosse justificativa para a desassistência, para desmarcar cirurgias eletivas, para atender todo mundo no mesmo lugar, para não ter as devidas distinções e as devidas atenções adequadas para cada sujeito a ser atendido, enfim, tudo isso que temos visto como justificativo, e às vezes a sociedade vai aceitando como naturalizado, ou seja, bom, é natural que a gente agora tem que dar prioridade para a pandemia e não atenda uma coisa, e não atenda as outras questões, uma coisa completamente contraditória, né? Ou seja, as comorbidades são fatores de agravamento das consequências da Covid. No entanto, eu suspendo os serviços de acompanhamento exatamente das situações que poderiam evitar o agravamento das comorbidades, e com isso eu acabo agravando a própria pandemia. É um círculo completamente vicioso. Então, acho que esse elemento eu queria que vocês mostrem, que eu queria enfatizar, esse tema da desassistência, que aqui é acelerada, mas que já não é uma circunstância, ela já vem como, eu diria, como um modo de ser para não fazer, né, ou para deixar de fazer assistência, e o que significa na prática a garantia de direitos, né? O segundo aspecto que acho que é importante também ressaltar é esse compromisso, essa responsabilidade da sociedade civil, o limite que ela tem. Acho importante essa percepção, essa questão que vocês levantam. A sociedade civil assume responsabilidades, mas não cabe à sociedade fazer essa assistência ou essa proteção. Uma atividade é uma ação de política pública, essa é uma ação de Estado. Então, eu queria escutar vocês, assim, como é que vocês notaram, por exemplo, as ações mais de organização, de luta, de resistência da sociedade civil, porque uma coisa é ela acabar tendo que cumprir papéis substitutivos circunstancialmente, mas a outra é como é que, nesse contexto, se vocês perceberam, a sociedade civil se manteve alerta, fazendo denúncias. Acho que essa ação do Espírito Santo é um exemplo disso, né, de exatamente a sociedade civil se mobilizar para incidir politicamente, para cobrar os direitos, né? Mas, enfim, como é que vocês sentiram isso, se vocês acham importante comentar. E, por fim, eu queria escutar vocês também, porque olhando assim o relatório, me chamou a atenção as reflexões feitas no tema da educação. Por outro lado, digamos assim, eu percebi, e essa talvez seja um desafio, né, uma reflexão um pouco mais ampla sobre
em que medida o fato de terem sido suspensas aulas, de terem sido criados mecanismos alternativos de escolarização, vamos chamar assim, isso afetou, poderia afetar objetivamente o direito básico à educação e, sobretudo, mais do que o direito ao acesso à educação, o direito à aprendizagem. Aí fica quase naturalizado, assim, tem várias expressões. Não, esse ano é um ano que temos que considerar uma aprendizagem precária. Bom, mas e como vamos lidar com isso? Isso não pode ser uma questão natural. Bom, é evidente, passou o ano, foi isso. Como é que a gente... Porque isso afeta, na minha avaliação, um dos direitos muito, muito importantes da criança, adolescente, exatamente sujeito à informação, e que a educação cumpre, desse ponto de vista, um papel central, inclusive, para o acesso e a garantia de outros direitos. Então, queria escutar um pouco vocês também, se vocês pudessem fazer algum comentário sobre essa questão do que impactou do ponto de vista da garantia desse direito à educação. Obrigado. Parabéns. Boa noite, Paulo. Então, das questões que você bota, a primeira coisa que me vem, e conversamos muito, eu e Laila, é como a saúde parece muito invisibilizada. E não por uma má vontade, mas é o que você disse, parece que está tão naturalizado o desmonte da saúde, que isso nem é muito pautado pela militância, assim, parece que há outros problemas quase que mais urgentes, digamos assim, porque a saúde parece que já aceitamos que é assim, não que não esteja, não haja luta em prol da saúde, mas parece que no momento de pandemia, tudo é saúde, então vamos buscar amenizar as outras questões, né, que estão aí postas. E isso foi um dado muito interessante, assim. E isso se soma a uma outra questão. Não há na saúde uma política voltada para criança e adolescente. Não houve nada em relação a isso para a pandemia, né? Então, realmente, está invisibilizado assim, como questão mesmo, né? A gente tem normativas nacionais também para os outros setores, né? Educação, socioeducação, violência e letalidade, né? E para a saúde não há voltado às crianças, né? Isso é um dado muito interessante. Agora, a nossa apresentação, enfim, falhou e tal, e lembrou até a pesquisa, né? A coisa vai se criando conforme vai existindo, e aí acabou a nossa fala ficou um pouco cortada, mas a gente, após as falas, a ideia da pesquisa, algumas coisas foram se perdendo e não conseguimos colocar no trabalho, né? Uma delas foi a entrevista com as crianças, propriamente ditas, e outra foram os dados advindos das organizações. Então, na falta desses, depois das entrevistas, a gente faz uma análise das entrevistas teórica e política, né? E nisso a gente observa que os movimentos sociais só são chamados ou recebem um maior espaço dito oficial quando o problema já está posto, quando já há uma questão ali. Eles não são chamados antes para pensar política pública, né? Sendo que os movimentos sociais são quem estão com a mão na massa, quem estão fazendo trabalho de base, quem estão realmente fazendo o atendimento às questões postas, né? Quem está realmente lidando com a problemática. E aí a gente faz essa análise teórica bem forte, na verdade. A gente coloca Paulo Freire, a gente coloca Boaventura de Souza Santos, a gente cita vários autores para dar uma fortalecida e até também somar isso à falta de dados, aproximar talvez a academia também, que é quem tem um poderio, né, de desenvolvimento de dados, né, enquanto os movimentos sociais estão numa outra função. A gente tem algumas experiências boas relatadas no trabalho dessa aproximação. Então, a gente cita no trabalho também o desmonte que ocorre atualmente com Conanda, o desmonte com Conama também, que é muito parecido, né, que é justamente afastar essa tomada de decisão, essa democracia participativa, né, afastar esses movimentos e realmente qual é o interesse aí, né? Esses autores que a gente cita trazem a necessidade da participação popular para a democracia. Então, qual é o interesse já temos poucos mecanismos, qual é o interesse em se diminuir esses mecanismos, né? Em não chamar esses movimentos para construir. Tem um caso que eu não cheguei a contar, mas em Goiânia, dos índios Waral, vindo da Venezuela, e está tendo uma questão muito problemática lá, porque esses índios foram territorializados há 30 anos atrás. Então, eles começaram uma atividade de mendicância, mas muito complexa. Assim, eles chamam de colheita urbana, na verdade. E eles vêm da Venezuela e chegam agora, nos últimos anos, aqui no Centro-Oeste. E as mães, as mulheres,
vão com um tecido amarrado no corpo com suas crianças junto. Isso causa um rebuliço enorme, né, no Centro-Oeste, né? As nossas populações, né, não indígenas, né, se apavoram com isso, né? E o Conselho Tutelar é chamado e vai junto com a polícia, tem uma ação truculenta é feito acolhimento, inclusive, de crianças de 5 anos, e aí o movimento de meninos e meninas de Goiás é chamado para intervir, né? E aí eles têm que fazer todo o estudo, entender as tradições, entender a cultura, né? Então é muito... É como você disse, né? É uma escolha, né? De não trazer, não querer solucionar realmente da forma mais eficaz. Só lembrando, bem rapidinho, que a gente tem materiais que podem ser anexados, a gente vai decidir isso ainda, de cartas de repúdio, documentos de denúncias dos movimentos sociais. E durante a pesquisa, por exemplo, com a conversa lá no Rio Grande do Norte, a Jéssica diz isso, né? A pessoa pesquisada diz isso, que eles estão tentando fazer, né, intervenção política, incidência política, e eles são retirados dos processos de discussão. Então, por exemplo, a ministra Damares retira o SEDECA, Rio Grande do Norte, de um processo de discussão e já deixa definido de antemão as questões a partir lá do CONANDA de pessoas que eles já têm do governo. E em relação à educação, bem rapidamente, não nos foram enviado, não foi dado para nós nenhuma nota de repúdio ou nenhum posicionamento ainda dos movimentos sociais enquanto enfrentamento a isso, dizer, é isso mesmo que você está dizendo, os meninos estão fora da escola ou estão precariamente na escola. O que tem são denúncias, por exemplo, no Sul, o pessoal dos conselhos tutelares estão recebendo infrequência das escolas, só que não tem nem informação para os pais de onde está acontecendo a aula, se está acontecendo a aula, se é pelo WhatsApp, e aí não tem informação, a escola não está funcionando, então uma série de coisas que estão acontecendo à revelia da possibilidade da população saber dessas informações. Então, assim, a gente tem, para mim, enquanto professora, enquanto mestre de educação, a gente tem claro o cerceamento do direito à educação, quando a gente diz que as crianças estão infrequentes porque não foram num grupo de WhatsApp, mas num grupo de WhatsApp que eles não têm dados móveis, não têm internet para frequentar. Isso é fato, para mim isso é um fato. Quando eu digo, por exemplo, que um adolescente da saúde mental está tendo negado o direito à educação dele porque ele não tem um histórico, ou porque ele não é apto a frequentar a aula em tempo de crise, para mim isso é um não acesso à educação. Isso é fato, eu concordo com o Paulo quando ele diz isso. Agora, em relação a isso, enquanto enfrentamento e a denúncia, a gente não recebeu documentos, assim, reivindicatórios, não. E eu acredito que é possível que eles façam, até porque eles são parte, né, dos movimentos sociais mesmo. Obrigada, Laila. A gente passa em seguida para a Djalma, que também vai fazer um comentário. A autoridade aqui, nesse debate, inclusive, do ponto de vista da informação dos conteúdos que o relatório nos traz, é a Laila e o Carlos Eduardo, né? Porque, de fato, foram quem colocaram o pé no barro e foram à luta para poder fazer a coleta de informações. Isso é uma coisa. Mas eu gostaria de retornar a reflexão que Carbonari traz de uma questão mais estrutural, né, e que não nos surpreende, porque os eixos pesquisados, levantados, todos eles se remetem a questões estruturais que a sociedade civil brasileira e o movimento, sobretudo o movimento de direitos humanos e de infância, já vem lidando com isso há décadas, né? Nós estamos enfrentando a questão do sistema socioeducativo há décadas, nós estamos enfrentando a precariedade da educação há décadas, nós estamos enfrentando a questão da saúde, sobretudo para as populações periféricas, há muito tempo. Nós enfrentamos cotidianamente a questão da letalidade, que é estrutural e é endêmica neste país também há década. Eu quero abrir um parênteses para dizer que, há 2 semanas atrás, a ANSED lançou um relatório que trata da questão do enfrentamento da letalidade de adolescentes e jovens, sobretudo na periferia. Bom, isso estrutura o trabalho desse levantamento, e não é novidade, mas assusta que num período, nenhuma temporalidade de pandemia, como é o caso do coronavírus, a gente descobre, se é que a gente pode dizer isso, entendeu? Que esses eixos, eles se tornaram muito mais agressivos e muito mais perigosos para a infância e para a adolescência do que antes da pandemia, porque fora
da pandemia, né? Toda a precariedade da educação, isso já foi verbalizado pelo Paulo, toda a precariedade da educação e toda a carência das estruturas e o desmonte da saúde, ela se torna real, né, nesse período. E qual é a população mais vulnerável aí? Eu costumo dizer que são duas pontas da população que está extremamente comprometida nessas duas pontas. Uma é a infância, a outra é a velhice. Nisso aí. Eu acho que o trabalho da Laila e do Carlos Eduardo em trazer para dentro de um instrumento essas informações, onde dê possibilidade ao movimento social de direitos humanos, ANSED, e Movimento Nacional de Direitos Humanos, ir para a sociedade fazer o debate, ir para a sociedade internacional, inclusive para os mecanismos internacionais, apresentando esses dados como dado de fragilidade dentro da sociedade brasileira, que não houve, e aliás, isso aqui é importantíssimo, né, que o sistema de proteção que não funciona, né, neste país, da infância e da adolescência, no período de pandemia, ele se tornou muito mais vulnerável e muito mais frouxo para a proteção da infância e da adolescência. Eu acho que isso é importante. Acho que nós, as duas plataformas de direitos humanos aqui, não é pedir desculpa, é dizer que nós nos comprometemos que dentro de um processo, de um período curto, aí para 2021, é fazer a escuta das crianças e trazer aqui o que elas pensaram, o que elas pensam, como elas se apresentam dentro desse processo. Acho que esse aqui é um compromisso político que nós precisamos assumir, porque a voz da infância precisa estar colocada dentro desse relatório. Mas eu entendo também que é uma iniciativa importantíssima para poder estabelecer o debate na sociedade brasileira, latino-americana, porque como a gente está em outros fóruns e todo mundo quer saber exatamente como é que a gente está lidando com toda essa situação, mas o que me saltou aos olhos é o recorte de aprofundar uma pandemia que não é sanitária, mas que a sanitária é uma consequência, mas uma pandemia sociopolítica que este país sofre há 500 anos, a gente vem tentando trabalhar com essa situação. Obviamente, com todas as nuances, com todo o trabalho já feito durante isso. Mas o sistema de garantia, o sistema de proteção não funcionou, não está funcionando nesse período de pandemia, ou seja, e a sociedade civil tem desdobrado, cortado um dobrado, como diz na linguagem lá da comunidade, para poder dar conta de uma lacuna imensa dessa política pública que a gente não sabe aonde encontrar, inclusive, que o Estado, né, se responsabiliza por isso ou não se responsabiliza. Sobretudo nesse momento da conjuntura da política brasileira, onde o país não tem administração pública, o país não tem um governante, o país não tem um presidente, o país não tem ninguém que assuma a responsabilidade e coordena isso como deveria ser feito dentro de uma urgência, dentro de uma emergência. E, por fim, só para lembrar que o relatório aponta a questão orçamentária, né? A história do tal do orçamento de guerra, como assim é chamado pelo Congresso e pelo próprio governo, é algo que nos deixa muito preocupados, entendeu? Porque a pandemia, ela flexibilizou a legislação, inclusive, uma série de legislações para dar conta de investir, de transferir recursos, de remanejar recursos para dentro da pandemia e deixou toda a questão de garantia de direitos individuais e coletivos descoberto. Haja vista a questão trabalhista, né, que impacta diretamente a vida das populações mais pobres, com certeza da população infância e juvenil que nós estamos tratando aqui nesta noite. Pessoalmente, enquanto um dos membros da coordenação da ANSED, eu acho que é uma iniciativa muito boa. Repito, está faltando muita coisa, entendeu? Está faltando o aprofundamento da análise dentro desse relatório, está faltando alguns elementos fantásticos que nós precisamos trazer para aí, mas eu penso que, dado o curto tempo que nós tivemos para poder trabalhar e fazer levantamento de situações, nós trabalhamos, acho que foi um trabalho interessante. Com isso, eu quero agradecer muito, Maria com certeza vai fazer isso, muito Carlos Eduardo, muito a Laila, muito a Bruna por ter confiado em nós, e a parceria com o Movimento Nacional de Direitos Humanos, porque a ANSED não pode, não deve
tratar de agendas tão estratégicas sozinha, como se ela fosse, entendeu, dona do debate individual. Eu acho que foi muito legal essa nossa pegada, como diz os meninos lá na comunidade. Obrigado, viu? Ok, obrigada a cada um e cada uma que fez sua exposição, sua explanação. Né? Agora nós teríamos o momento das perguntas, mas no nosso chat não tem nenhuma pergunta. Tem várias pessoas participando, né, dizendo que o momento é importante, inclusive temos Isabel, que é da Comissão Especial de Direito da Criança e do Adolescente da OAB do Ceará, né, parabenizando o trabalho da ANSED, né, temos Antônia Pereira, que fala que a pandemia veio apenas para escancarar de vez as imensas desigualdades, e a gente concorda com isso, que realmente a pandemia abriu, né, muito mais do que já estava, né, nessa questão de violação de direitos humanos, em especial direitos humanos de criança e adolescente. O Carlos Nicodemos também, né, parabenizando o ANSED, o Movimento de Direitos Humanos, né, uma parceria forjada em resistência pela democracia e pelos direitos humanos. É isso, obrigado, Carlos Nicodemos. O Pedro Pereira também esteve com a gente, e outros companheiros dos SEDECAS também, junto nessa apresentação do relatório. Então, assim, como nós não temos perguntas, em nome da ANSED, eu gostaria de agradecer cada um e cada uma, né, que esteve presente, dizer que este relatório, com certeza, nós vamos aprofundar, né, aprofundar o relatório, e ter a voz das crianças e adolescentes, como Laila colocou, né? Eu acho que é fundamental a fala deles, o que eles vivenciaram nesse período de pandemia com relação aos direitos deles, né? E agradecer Bruna também, né, pela parceria. Acho que é importante a gente também continuar conversando e desejar um Feliz Natal para todo mundo, se é que é possível a gente desejar um Feliz Natal, né? Muito obrigado mesmo a cada um e cada uma, e nós estamos à disposição, né? Tanto a ANSED quanto o Movimento Nacional de Direitos Humanos, posso dizer assim. Mas gostaria, antes de encerrar mesmo, passar a fala para Paulo, que é nosso parceiro na realização dessa live também, não só do relatório. Paulo. Maria, obrigado, ANSED, por nos somarmos nesse trabalho. Obrigado a Terra Desom, a Bruna, a Laila e o Carlos. Acho que estamos entregando um processo, né? Uma parte de um processo, perdão, mas sobretudo afirmando que essa ação de monitoramento é um exercício que seguiremos fazendo com várias estratégias. Então, acho que esse é o mais importante. Dizer que, com certeza, esse acumulado vai se somar a outros processos que estamos fazendo. Estamos começando, ano que vem, a construir um novo relatório RPU Brasil, estamos provavelmente fazendo o relatório do Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e a voz das crianças e adolescentes nesses documentos é muito importante. Acho que esse trabalho aqui ele só tem a seguir e a se aprofundar. Então, obrigado a vocês todas e todos, e acompanharam também. Só estamos no momento para dizer que chegamos aqui, vamos seguir. Um beijo, um abraço para todos e todas, e bom final de ano, nos cuidando bastante, porque, como dizia Guimarães Rosa, o que a vida pede da gente é coragem. Coragem para ser alegre no meio da alegria, mas ainda mais alegre no meio da tristeza. Então, vamos alegrar e alegrar todos, porque é isso que vai nos manter animados para seguirmos. Obrigada, um beijão, um abraço. Muito obrigada mesmo. Um beijo para cada um e cada uma.